Olá, amigos, bem-vindos para mais um SEAC no Lar, oportunidade que nos é oferecida todas as semanas de estudarmos o Evangelho de Jesus, sempre com a orientação da doutrina espírita. Estamos aqui novamente com o José Rubo, que eu convido também para se apresentar. Boa noite, Maurício, boa noite a todos os amigos que nos acompanham mais uma vez aqui no SEAC no Lar, para que nós possamos ter esse momento de reflexão, momento de oração, momento de estudo que nos traz tão bem a todos nós, as nossas famílias e ao nosso lar, que é o objetivo, né, dessa atividade que nós desenvolvemos semanalmente. Tudo bem, Maurício? E hoje, José e amigos, a lição número 125 do Vinha de Luz, que tem por título O Senhor Mostrará, e que daqui a pouco nós vamos falar a respeito e refletir sobre os ensinamentos que Emmanuel nos traz a partir do versículo do Evangelho, né? E antes disso, é sempre bom lembrar, né, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, o Evangelho no Lar é uma prática espírita, mas que é originária da prática do cristianismo antigo. O próprio Jesus se reuniu com Pedro na casa de Pedro e ali discutiram sobre as situações que envolvem as leis de Deus. E nada mais fazemos de diferente. Nós, com o ensinamento que a doutrina espírita nos proporciona, nós lemos um trecho do Evangelho e aí discutimos a respeito. Como Emmanuel nos traz uma obra sempre de cunho evangélico, aproveitamos essa obra e partimos das reflexões que o próprio autor espiritual já fez. Aqueles que conhecem sabem que Vinha de Luz é uma obra de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. E nós preferimos utilizar essa obra, uma vez que ela já traz ali diversos detalhes, diversas orientações sobre o versículo, né, que nós encontramos no Novo Testamento. E, como nós sempre fazemos, damos algumas orientações, então, para aqueles que estão conhecendo, né, o Evangelho no Lar. Nós sempre iniciamos com uma prece pedindo aos bons espíritos que estejam conosco, nos acompanhando, nos orientando para esse aprendizado que é tão importante. Depois, a partir do texto selecionado, aqueles que usam o Evangelho segundo o Espiritismo podem ter um item selecionado na sequência ou aleatoriamente, e aí promove-se a leitura desse texto. Como eu disse aqui, nós utilizamos uma lição do Vinha de Luz, né, que é um texto também de cunho evangélico. Aí aqueles que participam discutem a respeito, refletem, verificam a possibilidade de, a partir do entendimento, aplicar na própria vida, buscando o melhor caminho, buscando o melhor caminhar, tornando a vida de fato mais suave. Feito isso, encerra-se com uma prece de agradecimento, onde também podemos pedir pela paz, pelo bem-estar da humanidade, daqueles que conosco convivem na vizinhança, pelos políticos da nossa cidade, do nosso país, para que sejam bem orientados e bem iluminados nas suas decisões. Também é prática do Evangelho no Lar que nós utilizemos a água fluidificada, né? E há uma série de questões, se nós, ao fazermos, podemos fazer sozinho ou não, e eu gosto sempre que o José comente a respeito dessas situações para a gente. José? Maurício, amigos aí também que estão nos acompanhando, se você está na sua casa agora, sozinho, ou se você está na sua casa com os seus familiares, sempre é bom que você realize o Evangelho no Lar, independente de estar com estas pessoas próximas a você ou não. Às vezes são os amigos que estão com você. Às vezes são amigos que compartilham dessa mesma fé, dessa mesma crença e que gostam de fazer o Evangelho no Lar semanalmente. Bem, o que importa é
ter essa regularidade de fazer semanalmente o Evangelho no lar. Né? Você pode estar num grupo familiar pequeno, você pode estar num grupo familiar grande, né? Isso vai interferir de alguma forma no tempo que você vai despender para realizar essa tarefa. Né? Às vezes você fica mais tempo, menos tempo, com mais pessoas, às vezes você tem mais pessoas dando as suas opiniões, dando as suas contribuições para o estudo, e aí ele demora um pouco mais. Aqui nós fazemos aí com 1 hora mais ou menos de duração, mas na sua casa, na sua residência, você pode fazer aí, o tempo pode variar aí de 10 minutos até 20 minutos, 30 minutos, depende de como vai ser. O que importa é você ter esse momento de reflexão. Às vezes, nós nos encontramos sozinhos, porque as outras pessoas que participam geralmente conosco não estão presentes, né? Ou você realmente não tem uma outra pessoa com quem dividir esse momento, né? Às vezes até dentro da sua casa você está lá, tem as outras pessoas, mas elas não querem participar, você se sente constrangido, se recolha. Tá? Faça o seu evangelho no lar, ainda que seja sozinho, você não vai estar sozinho espiritualmente, pode estar fisicamente, mas sempre há pessoas que vão acompanhá-lo nesse procedimento. E se você tiver pessoas que você tem distante de você, mas que podem participar através de um celular, de um computador, de alguma forma que você tenha como se comunicar com elas, também é válido, não precisam estar todos presentes no mesmo local. Você pode fazer tranquilamente, né, usando esses recursos que a tecnologia nos oferece hoje, para você poder fazer o seu evangelho no lar. E aí também entra a questão que muitos se perguntam, né, Maurício, a respeito de fazer o evangelho no lar sozinho, e aí falar em voz alta ou não falar em voz alta, ficar só no pensamento, né? Pode ser feito das duas formas. Se você quiser falar em voz alta, não precisa ser voz gritada, você não precisa fazer isso, né? Mas você pode falar como que conversando consigo próprio, né? Você pode ir fazendo as leituras, fazendo as suas reflexões, né? Quando a gente fala, a gente ouve a nossa própria voz, a gente consegue fixar melhor os ensinamentos ou aquilo que a gente está estudando. É interessante isso, Maurício. E se você prefere, por outro lado, fazer somente mentalmente, ótimo também, não tem problema nenhum. Continue fazendo dessa forma, mas não deixe de fazer, pois existe um benefício associado que você sempre vai obter pela oração, pela reflexão, pela vibração positiva. Então, a importância é ter esta constância, ter essa disciplina, o dia e o horário da semana bem definido, né? E contar sempre com a crença, a fé de que nós nunca estamos exatamente sozinhos. Maurício. Muito bem, José, excelentes esclarecimentos, né? E sempre, assim, muito bom lembrar o que o José fala sobre essa constância, porque a partir do momento que nós temos essa disciplina e vamos nos encontrar para esse momento de estudo, de oração, mesmo que seja sozinho, né? Como o José falou, nós estamos promovendo em nós mesmos uma mudança da nossa faixa de vibração. Nós estamos indo ao encontro daqueles bons espíritos, aqueles espíritos que saem da faixa da inferioridade e ficamos protegidos contra esses que são de fato inferiores. Então isso por si só já é um benefício muito grande, além de todo o aprendizado que nós temos, né? Bom, como eu disse, nós temos então essas 4 etapas, né? Nós abrimos com uma prece, a leitura, as reflexões sobre a leitura, a prece de encerramento. Aqui, durante a leitura, nós promovemos, primeiramente, uma leitura completa do texto e depois voltamos passo a passo, fazendo os comentários e os esclarecimentos. Eu acredito que, tendo isso, então, se exposto, nós podemos partir para o Evangelho no Lar, em definitivo, iniciando com a prece
para a qual eu convido todos, então, nesse momento, a elevar o pensamento, mentalizando os bons espíritos, a espiritualidade, Jesus, e dirigindo o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Aquele Pai de justiça, de bondade, a quem nós pedimos permissão para realizar esse encontro de estudo. Mas pedimos também, Pai, que nos permita a presença dos bons amigos orientadores espirituais para que estejam conosco, nos orientando, nos intuindo para o melhor aprendizado dessa leitura que vamos fazer, que vamos estudar. E que, de nossa parte, tenhamos a força, a boa vontade de colocar em prática, buscando sempre agir da melhor maneira possível em relação ao nosso próximo e a nós mesmos. E que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Vamos à leitura, então, José. Vinha de Luz, 125, o Senhor mostrará. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer e, muito importante, a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino Paulo. Em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Mais uma lição que Emmanuel traz com bons esclarecimentos para nós, mas principalmente, na minha opinião, pegando uma situação que nós vamos ver acontecer em outras situações também, mas que nessa em particular ela tem assim uma firmeza, uma decisão e algo que talvez seja muito interessante para as nossas reflexões de fato, né? Como sempre fazemos, então vamos repassando e trazendo os esclarecimentos. O Senhor mostrará a lição 125, né? Ela é retirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, palavras de Jesus, né? E para contextualizar essa situação, quando ocorreu essa fala, né, a gente sempre gosta de pedir para o José trazer os esclarecimentos, né? José, por favor. Pois não, Maurício.
Então, vamos lá. Estamos agora estudando então Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é considerado o chamado quinto livro do Novo Testamento. Temos os 4 evangelhos e aí os Atos dos Apóstolos. Esse capítulo chamado Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo evangelista Lucas, que já, né, se apresenta como num dos 3 livros do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, e ele escreve também Atos dos Apóstolos, a autoria considerada de Lucas. Lucas, que teve uma colaboração, né, um contato muito próximo de Paulo, e que tinha um conhecimento muito grande e condições de escrever a respeito do que ocorreu ali após então a partida de Jesus e tudo que os apóstolos fizeram. Na verdade, nos Atos aparecem mais as atividades de Pedro, Paulo e com menos intensidade de outros apóstolos. Muito bem. E nos Atos dos Apóstolos, nós estamos então aqui analisando o capítulo 9, nós vamos observar, Maurício, que é onde se conta mais ou menos a história, né, de Paulo também, primeiro de Pedro, depois Paulo, e aquela questão de Paulo com Estevão, né, que quem já teve a oportunidade, inclusive, de ler o livro Paulo e Estevão, vai encontrar aqui no Atos dos Apóstolos as situações, né, que você encontra também ali no livro. Então, no livro, em Atos dos Apóstolos, Lucas conta esta condição do que aconteceu com Estevão, que acabou sendo apedrejado por divulgar a palavra de Jesus, sendo perseguido por Paulo, e Paulo, ainda chamado Saulo, nessa época, perseguindo outros cristãos, né? E também nesse capítulo 9, né, de Atos, é onde ocorre a conversão de Paulo. No caminho para Damasco, ele estava, na verdade, buscando, né, perseguir alguns cristãos, entre esses cristãos, o próprio Ananias, né? Ele tem uma visão de Jesus, Jesus conversa com ele, pergunta, por que você está me perseguindo? E Paulo tem a visão cegada, né? Ele perde a visão, cai e ouve, percebe o que ele estava fazendo, né, com essa perseguição, persegue o absurdo da perseguição. Jesus mostra isso para ele e diz para ele, olha, vá até Damasco, você vai encontrar Ananias. E Ananias, Jesus também se manifesta e diz, olha, vá procurar Paulo, ele está no determinado lugar assim, numa casa, você vai até lá, impõe as suas mãos sobre ele e faça com que ele veja novamente. E Ananias faz isso. Ananias, mesmo sabendo que Saulo era um perseguidor dos cristãos, ele faz isso. E nesse momento que Jesus se manifesta a Ananias, né, é que o Senhor então diz, vá, porque este Paulo é um vaso escolhido para levar o meu nome para os gentios. Então ele mostra para Ananias quem é o Paulo verdadeiro que passa a existir a partir daquele momento. E ele diz também para Ananias, olha, Ananias, eu lhe mostrarei, ou seja, mostrarei para o Paulo o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então ele já sabe que Paulo vai ser um grande divulgador da mensagem de Jesus, mas sabe também que Paulo vai passar por situações de muita dificuldade. E assim então que se dá essa passagem de Atos dos Apóstolos e que o Emmanuel traz para nós, para a nossa análise nesse capítulo. O interessante, Maurício, que eu gosto disto tudo é que as obras do Emmanuel, pelo menos a chamada coleção Fonte Viva, né, que a gente tem, que são os livros Fonte Viva,
Caminho, Verdade Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz, que é o que nós estamos estudando agora, é que Emmanuel, ele sempre traz um versículo do Evangelho de Jesus para uma análise, né? E isso faz com que nós inclusive nos forcemos a buscar um pouco mais de conhecimento dentro do Evangelho de Jesus e a gente poder discutir. Eu acho isso muito bom, por isso que é sempre gostoso falar, né, dessas lições que o Emmanuel nos traz e falar dessas situações de onde os versículos foram retirados. Aí cada obra dessas que você cita, José, 180 lições em cada uma. Olha só, se você fizer uma por semana, olha o quanto tempo você terá de estudo do Evangelho a seu dispor. Meu irmão, se não acontecer uma transformação depois disso, vai fazer outra coisa, está perdendo tempo, viu, José? Quantas que nós já fizemos aqui? A terceira, se eu não me engano, né? Nós já passamos aqui pelo terceiro livro, passamos aqui pelo Pão Nosso, Fonte Viva e agora Vinha de Luz, né? Falta tem caminho, verdade de vida também, né? Então, tá ali, ó. Já se transformou, José? Totalmente. Estou me esforçando. Estamos no caminho da transformação e a gente percebe isso pela quantidade, muitas vezes, né, até de dores que nós enfrentamos. Mas é isso aí, vamos lá para a leitura. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer e, muito importante, a determinação de Ananias, para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. Olha só que interessante isso daqui. Realmente, o livro Paulo e Estevão, quando aborda essa situação aqui, é um romance espírita, né, baseado nos fatos evangélicos. E é muito gostoso a leitura, né? A gente vê isso aqui acontecendo quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, né? Mas falando aqui propriamente da situação, olha só, primeiro, aquele grande perseguidor dos cristãos, como José falou, estava indo em perseguição justamente para prender ou matar Ananias. Ele ia prender e ia levá-lo à condenação certamente, seria apedrejado. Então ele ia atrás de mais uma vítima. E aí tem toda aquela ocorrência, a grande luz do encontro com Jesus às portas de Damasco, né? Ele perde a visão, inclusive, né? A quantidade excessiva de luz, essa iluminação que é feita a partir do conhecimento da ficha cair, né? De cair em si em relação aos ensinos de Jesus, é tão forte como se fosse a escuridão, porque acaba cegando. E aí, sem, então, enxergar nada, Jesus, ele faz aquilo que, quando é necessário, ele deixava bem claro. Uma ação, faça tal coisa. Mas ele diz isso para Paulo a partir da pergunta que Paulo faz para ele, que o que queres que eu faça? E aí, então, ele fala, entre em Damasco. E vai lá que eu vou te dizer o que é importante e aquilo que você terá que fazer. Então, é uma ação e uma ordem em seguida. E ele faz a situação com Ananias também. Ananias, vá até tal lugar e atenda essa pessoa. E eu fico imaginando a generosidade, a simplicidade de coração de Ananias. Porque Jesus pede que ele vá, ordena, na verdade, que ele vá acudir àquele que vinha para prendê-lo. Imagina só a situação, a pessoa está vindo aqui para prender a gente e ela sofre um acidente, alguma coisa, e nós somos aquele que podemos socorrer.
e nós esquecemos tudo, ou passamos por cima de tudo e vamos lá socorrer a partir do quê? De uma ordem que foi dada pelo líder, pelo chefe, pelo mestre, pelo professor. Isso demonstra uma confiança muito grande, uma submissão àquilo que ele se propõe e a compreensão, de fato, daquilo que era o ensinamento. Então, nesse pequeno trecho do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, nós temos uma série de lições para aplicar na nossa vida que eu tenho, assim, certeza, faria uma diferença muito grande se nós tivéssemos a competência, a capacidade de aplicar todos ao mesmo tempo. Mas qualquer um deles que nós façamos a leitura, a reflexão e coloquemos aqui na nossa vida, ele já será um salto significativo, né? É o convite à mudança de direção, ao trabalho cooperativo, como vai ser falado no parágrafo seguinte, trabalhar em conjunto, trabalhar com o outro em benefício maior, em benefício de todos. Então, assim, é impressionante, né? Não digo assim que seja revelador, porque o Evangelho é completo nesses tipos de orientação, então nós já sabemos como que é, mas é impressionante a maneira que as coisas acontecem e que nós entramos no entendimento a partir da reflexão detalhada de cada uma das partes, né? Contextualizando, vendo como a fala acontece, a quem ela é direcionada, o que vai ser feito depois daquilo ali. Então, acho assim, tem um significado muito grande esse trecho por si só. José? E lembrando, Maurício, assim, Ananias, o desprendimento de Ananias, desprendimento do seu orgulho pessoal, né, de ir ali até para salvar aquele que era o seu verdugo, né, aquele que veio para prendê-lo. Então, é um desprendimento de vícios, de imperfeições muito grande que Ananias precisou ter naquele momento para poder fazer isso, né? Então, todos os exemplos que nos são dados, quando a gente começa a ler e a observar as atitudes, não é só o que está escrito, mas a atitude das pessoas que participaram desse momento, né, dessa missão de Jesus aqui na Terra, quando a gente observa, a gente fala, puxa vida, quantas emoções, quanta humildade foi necessário dessas pessoas para poder realmente buscar uma mudança, que é buscar a mudança que nós mesmos também estamos buscando, né? Veja que não é fácil para ninguém. Não é uma coisa banal, é algo que nós precisamos fazer um esforço, tirar de dentro de nós para poder atingir uma condição melhor, né? Então, Ananias é exemplo também, como tantos outros exemplos que existem no Evangelho, né? E nós vamos seguindo, não só pelas palavras, mas principalmente pelos exemplos maiores de Jesus e também de todos aqueles que conviveram com ele. E Ananias não relutou, né, José? Ele questionou, poxa, mas é esse aquele que vem perseguindo tal. E aí Jesus fala para ele, sim, mas é esse aquele que eu escolhi para levar, né, o ensinamento, para divulgar o ensinamento, é o vaso, né, em quem será depositado essa missão. E aí Ananias não reluta. E o próprio Paulo, quando ele se converte e sai ao trabalho de divulgação do Evangelho, ele sente naqueles que já seguiam ou que já eram seguidores antes de Jesus uma relutância muito grande em acreditar nele, né? Então, essa, com certeza, é um dos padecimentos, inclusive, que Paulo acaba sofrendo, né? Porque antes ele era o perseguidor, todo mundo sabia isso, todo mundo conhecia, aí da noite para o dia ele muda
Então fica difícil aquela confiança. Por isso, talvez mais ainda, essa força de Ananias de ir lá, porque ele foi o primeiro, né? E foi e executou. É para fazer isso? Tá, então eu vou fazer. Poxa, mas ele vem perseguindo, ele é aquele que mata, ele é aquele que mata. Ele poderia, inclusive, se não tivesse convertido, matar Ananias, e Ananias preferiu acreditar, confiar naquela orientação de Jesus, né? Continuando, o apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Mas aqui também algumas situações boas para refletir, né? Esse chamado para o trabalho em conjunto, para trabalharmos juntos, né? Sempre em benefício geral, em benefício de todos. E, claro, numa situação dessa, aqueles que trabalham acabam sendo os maiores beneficiados, né? Por quê? Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade do trabalho útil. É sempre um convite que é feito para que os males, as chamadas doenças da alma sejam curadas, que sejam tratados juntos, perseguidor e perseguido. É assim também nas questões que nós verificamos sobre obsessão, que muitas vezes a pessoa chega até a casa espírita, se sentindo atormentado, perseguido espiritualmente, e aí então ele recebe a orientação para que estude o Evangelho, para que deseje o bem para aquele que o persegue, e é dessa maneira então que acontece a cura, né? Curar apenas um deles é manter ainda a ferida aberta, manter a chaga aberta. Então, sempre importante é essa situação do trabalho em conjunto. E o velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Ananias, então, já com idade, de certa maneira, avançada, mas trabalhando firme, trabalhando por Jesus, trabalhando pelas leis de Deus, né? Ele vai atrás de fato, então, e faz aquilo que Jesus lhe ordenou. E Paulo recobra a visão. Já tendo encontrado Jesus, tendo acontecido o que aconteceu, ele recobra a visão, né? Se ele não tivesse refletido a respeito, porque, olha, toda aquela caminhada no deserto até chegar a Damasco, Paulo vinha refletindo, ele vinha pensando a respeito, e ele vinha fazendo as considerações a respeito daquela nova lei ou a nova maneira de se ver a lei, que ele entendia de forma diferente, e ele vinha considerando a possibilidade de estar certo. E aí, então, ele tem a consciência, né, de que aquilo ali está certo. Não tivesse acontecido isso, ao recobrar a visão, o que ele ia fazer? Ele ia dar cabo da vida de Ananias, com certeza. Mas aí ele percebe simplesmente que está sendo restituído para ele aquela situação e que, na verdade, ele já havia considerado antes e aquele era o momento da mudança de fato. E aí, então, ele transborda em alegria. Ele já quer sair dali, ele já quer ir trabalhando, ele quer ir fazendo as coisas, ele quer divulgar aquela boa novidade, né? Ele quer contar para todo mundo o que aconteceu, que é mais ou menos o que acontece com a gente, né? Quantos irmãos que chegam até a doutrina espírita têm as suas dúvidas respondidas, e se sentem ali envolvidos de uma alegria tal que querem converter todos. Eles saem, muitas vezes, até sem uma estrutura na forma de pensar, eles saem divulgando e falando.
E não é a única, não é a exclusividade do espiritismo, né? Nós sabemos, temos casos de irmãos que chegam até, por exemplo, uma igreja evangélica e se sentem envolvidos de alegria da mesma maneira, na própria igreja católica ou outra que seja, onde a pessoa entra no caminho da iluminação. E vejam, é só uma pequena parte da iluminação, né? Muitas vezes, nós percebemos que alguns até passam por uma pequena chama que, de fato, apenas deu um clarão, mostrou o caminho, mas que não se confirma depois. Então, é importante que haja esse trabalho, esse entendimento, para que essa chama se mantenha, né? E foi exatamente o que aconteceu com Paulo aqui. Depois de todo o conhecimento, o rabino, o senhor da lei, aquele que conhece, aquele que estudou a vida toda para aquilo, ele entra num novo entendimento, né? É natural que haja essa abundância de alegria. Comentário, José? Maurício, olha, o Paulo tem esse conhecimento muito aprofundado, né, das Escrituras. Então veja que o que ocorreu com ele realmente foi um novo entendimento. Como você falou, Maurício, é um novo entendimento daquilo que ele conhecia. Então ele vê, a palavra de Jesus ilumina o conhecimento que ele tinha. Ele tinha um conhecimento muito aprofundado, rabino. Ele era um doutor, chamado doutor da lei. Então, ele fazia, tinha suas falas para poder orientar as pessoas, os judeus. Então, ele ia nos templos, ele falava, ele divulgava todo o conhecimento das Escrituras. E ele, de um momento para o outro, ele tem um novo entendimento daquilo que já estava escrito. Então ele tem essa mudança de posição. E aí também o que o Emmanuel coloca nesse parágrafo, Maurício, é a questão do cooperativismo entre Ananias e Paulo, que muitas vezes a gente vê, puxa, eu tenho um colaborador que eu não gosto muito de trabalhar com ele, porque a gente tem ideias, às vezes, um pouco diferentes, a gente tem comportamentos um pouco diferentes, né, atitudes. Então, a gente fala assim, não, eu não quero trabalhar com ele. Mas veja que Jesus não faz distinção, ele quer todos os trabalhadores trabalhando pelo mesmo ideal. Então ele traz Paulo, ele traz Ananias, ele traz entre todos os apóstolos deles, vários ali que tinham todas as imperfeições possíveis. Tomé, que não acreditava, que era mais cético, todos eles são úteis, todos nós somos úteis no trabalho que Jesus nos propõe. Tá? Então, ainda que nós não gostemos muito, às vezes, de trabalhar com uma pessoa ou outra, né? Alguém que nós não nos damos bem, lembremos sempre que nós estamos cooperando, nós estamos trabalhando em conjunto por um ideal comum, né? Que é o que Jesus está nos propondo. Então, a hora que a gente percebe isso, né? Que o outro é também um trabalhador do mesmo ideal, deixam de existir as diferenças, ou se existe uma aceitação melhor do outro, e nós também passamos a ser melhor aceitos, né? Desde que também nós façamos, né, a nossa reflexão para poder verificar onde que os meus erros, os meus defeitos estão impactando nessa relação com o outro. O que eu posso fazer para satisfazer mais os interesses do meu irmão? Tá? Eu quero que ele mude ou eu posso dar o primeiro passo e mudar em alguma coisa? Não é? É bem observada a questão principalmente da liderança, né? De saber aproveitar as potencialidades de cada um e formar ali a melhor equipe, né? Tenho certeza, pelo que a gente acompanha, que Jesus conseguiu fazer muito bem, né?
E mais uma situação aqui que a liderança, né, a boa liderança acaba fazendo, é o que está no parágrafo seguinte. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Né? Então, ele mesmo chamou a atenção, falou, olha, é isso aqui, vai acontecer desse jeito, né? Aquele que faz isso dessa maneira, por mim, ele acaba enfrentando essa situação. E eu pensava, enquanto você falava também, José, a questão de que Jesus, ele faz esse mesmo tipo assim, de uma ação e uma ordem em seguida, ele faz com Paulo e ele tinha feito com Pedro também, né? E ele faz com aqueles que ele encontra também, por exemplo, vai, não peques mais, para que nada de mal, nada pior te aconteça. É sempre o que é esse tipo de ação e uma ordem, né? E Pedro, ele também fala para Pedro, né? Ele primeiro pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas, né? 3 vezes, que vocês se lembram. E aí ele fala para Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas, é uma ordem também. E nós podemos ver, inclusive, no livro, né, no Paulo e Estevão, que é o que o José citou, que justamente as duas missões são bem desempenhadas, né? Uma de levar o conhecimento do Evangelho, levar a boa nova a todos os povos, né? E o outro de acolher aqueles que precisavam, de alguma maneira, de entendimento, né? Então, o próprio Cristo faz a revelação. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres, com todos nós, a todo momento, né? A nossa observação atenta que tem que estar nos alertando. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes, né? Eu acredito que bem em relação àquilo que o José acabou de falar, José, sobre cada um ter algo para fazer, né? Quando diz aqui que alguns trazem mão confortadora e amiga da assistência fraternal, enquanto outros, né, o júbilo sagrado da esperança da assistência fraternal. Eu pulei aqui, da esperança sublime, perdão. Né? Então, eu acredito que nesse parágrafo aqui revela bem o que é essa missão que eu estava acabando de falar, de Paulo e de Pedro, de maneira diferenciada, mas que se encontram num resultado único, né? Aquele resultado onde todos acabam colhendo frutos, sendo atendidos e beneficiados, né? É a questão que muitas vezes nós falamos de ser inspirados pelo Cristo, né? E aí aquela questão, né, que eu até penso comigo mesmo, reflito comigo mesmo, o que é ser inspirado pelo Cristo? Né? Porque simplesmente ler o Evangelho, discutir, falar sobre o Evangelho, isso não é ser inspirado pelo Cristo. Né? Ser inspirado pelo Cristo está numa profundidade maior, provavelmente relacionado com essa situação de entrar em contato com aqueles que realmente necessitam, aqueles que sofrem, aqueles que precisam da palavra, aqueles que precisam do ombro, aqueles que precisam do ensinamento, aqueles que precisam do pão para a sobrevivência. As situações que envolvem as carências humanas, talvez essa percepção ela esteja relacionado a ser inspirado pelo Cristo. Porque aquele que é inspirado, ele realmente vai trabalhar de acordo
como Paulo diz, né, que já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, isso de fato, e ele demonstra, né, essa situação. Então, isso parece mais relacionado com agir de maneira inspirada pelo Cristo. Mas aqui tem muito que falar, José. Te passo a palavra, inclusive, para você, através das suas reflexões, eu poder refletir mais ainda. Eu estava pensando, enquanto você falava, Maurício, a respeito de inspiração do Cristo, né? As religiões cristãs, né, de forma geral, né, se são cristãs, obviamente foram inspiradas pelo Cristo, né? E você vê em todas as religiões, você sempre vê, né, nos templos, nas casas, nos agrupamentos dessas religiões, justamente a questão do acolhimento fraternal, né, da assistência fraternal, que é da bondade, da caridade, do atendimento social, né, e também da questão da palavra que traz conforto, que traz fé, que traz esperança. Então, todas as casas, todas as religiões, você sempre vai encontrar pessoas que estão mais voltadas, às vezes, para a questão do atendimento e pessoas que estão divulgando, né? Então, seja o pastor, seja o padre, seja o palestrante que vem numa casa espírita levar, né, uma palavra de conforto, de iluminação, seja aquelas pessoas que estão ali entregando cesta básica, que estão, às vezes, fazendo um atendimento, como o atendimento fraterno, por exemplo, estão sempre tentando fazer alguma coisa. Então, tudo isso é inspiração divina, é inspiração do Cristo, né? Nós, no nosso desenvolvimento, nós vamos assimilando essa inspiração. Chega um momento que essa inspiração é algo natural na nossa vida, né? Durante um certo tempo, a gente vai buscar a palavra, a gente vai buscar fazer alguma coisa, um trabalho de caridade, um atendimento social, porque a gente precisa daquilo para modificar alguma coisa dentro de nós. Mas depois de um certo tempo, nós vamos assimilando isso, né? Isso passa a ser natural na nossa vida. Se nós temos uma força de vontade, se nós temos uma fé, se nós temos realmente aquele desejo de mudança, tá? Isso com o tempo se torna natural, se torna algo comum, né? E aí sim nós podemos dizer que somos inspirados, né? No início é mais um estudo, é um desejo, depois se torna algo comum. Então a gente precisa dar os primeiros passos, precisa saber que vamos enfrentar dificuldades, mas que a recompensa é a recompensa que Jesus nos trouxe, a recompensa de amor, de bondade, de aproximação de Deus, né? Então, ter Deus em nossa vida, como a frase que o Maurício falou de Paulo, né? É isso, Maurício. Eu acho que tem muito a ver esse estudo que nós estamos fazendo com a inspiração do Cristo. Tudo é inspirado. Paulo foi inspirado, Ananias foi inspirado, né? E eles fizeram isso sem pestanejar, sem questionar, né? Que já estava incorporado na vida deles. Muito interessante, hein, José? Gostei da maneira que você encadeou aí esse pensamento, muito interessante. De fato, nós temos que ir trazendo, né, alterando a nossa natureza de acordo com esse comportamento, vamos dizer, que é originado do estudo, desse trabalho, né? E aí sim transformando então a nossa natureza. Imagino que se vem tudo de uma vez, talvez nós ficássemos cegos, igual aconteceu com Paulo, né? Porque é necessário que seja devagar mesmo para que a gente vá compreendendo de fato, né? Mas como o José falou, é importante
começar a andar, dar os primeiros passos e não parar, ir andando, né? E caminhando em busca dessa situação melhor, claro. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Olha aqui também outra orientação, né? Nós vamos, então, receber a orientação, o trabalho que será aquele que nós devemos colocar em prática, né? Que nós devemos colocar em serviço. E aí, às vezes, a pessoa pergunta, né? Assim, mas o que é? O que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? E, às vezes, dentro de todas aquelas ideias que a gente tem, as competências que a gente tem, nenhuma delas se encaixa, porque tem uma latente que ela ali se sobressai. Eu me lembro, vou até contar uma historinha rápida aqui, José, me lembro de um voluntário que nós tivemos certa vez no projeto Girassol, projeto que eu coordenei durante vários anos, 8 anos aproximadamente, né? E eu me lembro que lá no início, né, dos nossos trabalhos, há 27 anos, quando o projeto foi fundado, uma das pessoas nos procurou. Na época, o projeto social ele tinha não só aquela finalidade de evangelização, mas ele buscava assim, o desenvolvimento integral da pessoa, né? Então, nós, além da evangelização, nós tínhamos diversos tipos de atividades e cursos, né, que traziam ali para as pessoas do entorno grandes conhecimentos para que pudessem colocar em prática e ter autonomia, né, na transformação da sua própria vida. E eu me lembro de um voluntário que tinha um conhecimento muito grande sobre determinada atividade, que era, se não me engano, o nome é hidroponia, que é de realizar plantação ali, né, com água ou alguma coisa assim. Eu não conheço muito, me desculpe. Mas ele foi e nós permitimos, né, que se formasse uma turma, e ele anunciou e divulgou e chamamos as pessoas para que ele contasse o que era, como ele pretendia fazer. E domingo após domingo, era domingo de manhã, não aparecia ninguém interessado e a gente sempre divulgando. E ele, aproveitando o fato de estar ali para não ficar sem fazer nada durante 1h30, 2 horas que o grupo passava ali com a evangelização de crianças, ele passou a ajudar a fazer pequenas atividades. E foi interessante porque um dia, já faziam pelo menos 3 anos que ele estava ali conosco, e ele falou assim, poxa, sabe o que eu estava pensando? Eu cheguei aqui para ensinar hidroponia e acabei ficando, né? E trabalhando com jovens e contando muitas vezes as histórias dele com jovens. Então, eu acho que se encaixa bem nessa situação aqui. Ele não ficou parado, ele foi atrás. Na verdade, ele tinha algumas competências, conhecimentos que ele achou que poderia levar em prática. E, de fato, se tivesse aparecido uma turma, talvez ele tivesse feito isso. Mas a espiritualidade tinha uma proposta muito maior para ele, que era de trabalhar com jovens na evangelização. E ele acabou ficando durante um bom tempo. Ele parou porque ele precisou mudar de cidade pelo trabalho profissional que ele fazia. Mas eu acho que se encaixa perfeitamente aqui, né? E então, essa situação, que nós vemos que o amparo espiritual que nós temos, né, ele é muito grande. No entanto, é sempre necessário que nós estejamos dispostos a trabalhar. Provavelmente, né, não receberemos a ordem direta, como aconteceu com Paulo, com Pedro, com Ananias, vá e faça tal coisa. Mas se a gente estiver atento à situação, nós vamos perceber, olha, dá para fazer tal coisa.
Aí que está na frase aqui do Emmanuel, o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço que lhe compete fornecer. Então, o trabalho se apresenta para nós, né? Ainda que a gente esteja distraído, ainda que a gente não acredite ou a gente tenha um foco diferente daquele que o trabalho necessita, o trabalho por si vai se apresentando para nós, né? Se nós temos a fé, nós conseguimos enxergar. Se nós queremos ver, nós conseguimos enxergar. Como o cego que Jesus também curou, né? Trouxe a luz para que o cego pudesse ver. Então, o que você quer? Eu quero enxergar, tá? Então, eu vou te fazer enxergar. Mas enxergue não somente as coisas ao seu redor. Enxergue a vida como ela é. Enxergue o seu próximo. Enxergue a necessidade de mudança. Enxergue todo esse contexto que está levando você a passar por essas situações que hoje você passa. Então, nós precisamos estar atentos. É exatamente isso, Maurício. Estar atentos porque o trabalho se apresenta. Queiramos ou não, o trabalho se apresenta. Só compete a nós realizar. E às vezes o trabalho nem é tão pesado. Para Paulo, realmente foi bastante pesado. Ele tinha uma necessidade de buscar, de se redimir de tudo aquilo que ele já havia feito antes. Era um momento especial, né, daquela história do cristianismo. Ele precisava passar por aquilo, assim como tantos outros personagens, né, do Evangelho necessitavam passar, para também nos deixar o exemplo. Mas para nós, talvez nem seja tão pesado assim. E se nem é tão pesado assim, por que não nos dispormos a realizar esse trabalho? O trabalho mais difícil que nós temos de todos esses que nos são propostos é o trabalho de mudar internamente, de mudar a nossa visão, de abandonarmos o orgulho, o vício, a vaidade. É só isso que está sendo nos pedido hoje. Então vamos fazer esse trabalho, né? Vamos nos dedicar a esse trabalho também, né, Maurício? E você disse bem agora no final, talvez o grande peso que cada um pode carregar, e aí quanto maior for isso, maior é o peso, é o orgulho, é combater o orgulho, combater a vaidade, combater o egoísmo, né? Talvez o peso de Paulo tenha sido grande dessa maneira, justamente porque ele combatia aquilo que era ele mesmo. Não, o tempo todo ele combatia a sua vaidade, porque ele se tornaria um dos principais da lei, naquela condição que ele tinha, e ele abriu mão disso, então ele sabia ali o que estava fazendo, e o orgulho, né, de reconhecer, olha, que eu durante muito tempo eu sabia, mas eu não compreendia, né? Então talvez isso. José, chegamos praticamente ao final, você poderia encerrar para nós com aquela prece? Eu já me despeço dos nossos companheiros. Boa noite a todos, boa semana, fiquem com Deus. Ok. Bom, meus irmãos, então vamos, nesse momento, né, que nós chegamos, que já fizemos a nossa reflexão, aproveitar essa boa vibração que nós estamos emanando nesse momento, para elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer imensamente por toda a sua bondade, a sua misericórdia, né? Agradecer por tudo o que todo o trabalho que nós temos à nossa disposição, agradecer aos irmãos que muitas vezes nos pedem socorro e que na verdade vêm nos socorrer, como aconteceu entre Ananias e Paulo. E que, com essa mentalidade, com este posicionamento, com essa nova luz que se nos apresenta, nós possamos nos dedicar a essa mudança, a essa evolução moral e espiritual para a qual nós estamos nesta existência. Com a graça de Deus, com as suas bênçãos,
nós encerramos mais um SEAC no Lar. Que assim seja.